Vasconcelos vai fazer live amanhã. Boa noite, meu povo. Shalom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, paz de Deus, né? Para alguns aí da CCB. Deus abençoe a todos vocês. Glória seja dada ao nome do Senhor. Sejam bem-vindos. Hoje é feriado. Pessoal, estou começando um pouco mais cedo aqui a live, porque eu vou ter que sair daqui a pouco. Então, para não ficar sem live hoje, eu resolvi começar um pouco mais cedo, tá? Peguei até meio de surpresa, porque não estava programado. Mas eu quero já me identificar para vocês aqui. Eu sou o Pastor Marcos, da comunidade evangélica Cristo é a Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Eu tenho live segunda, quarta e sexta, aqui nas duas plataformas, tanto no TikTok quanto no Kawaii. E as lives começam às 19 até às 20 horas. Hoje a gente abriu uma exceção aqui para começar bem mais cedo, porque eu vou ter que sair daqui a pouco. Então não haveria possibilidade de fazer ela às 19, tá bom, pessoal? Por isso que eu estou aqui, só para não perder, né, a efetividade, para a gente não deixar aí uma falha, tá, na nossa responsabilidade, nosso compromisso que temos com Deus de ministrar essa palavra. Eu não sei quem vai ouvir, eu não sei quem vai assistir, eu não sei quem vai estar aqui, mas eu já quero chamar a sua atenção, tá? Para você se inscrever no meu canal e para estar comigo aí toda segunda, quarta e sexta às 19 horas, tá? Que nós começamos a nossa live. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Se você precisar de oração, pode colocar aí que eu estarei orando por você. Se porventura você que está entrando nessa live agora querer aí falar de onde você está assistindo, nossa, seria uma bênção muito grande, porque a gente que está aqui ministrando, a gente fica feliz quando sabemos que pessoas de longe, né, de bem longe, estão nos assistindo. Isso é muito maravilhoso, tá bom? Então, se porventura você quiser falar, olha, eu sou aqui de Rio Grande do Norte, aqui de uma cidade tal, ou do Rio Grande do Sul, sei lá, do Amapá, do Pará, pode falar para nós aí que eu vou estar reportando para todo mundo aqui, tá bom? E quero agradecer a Deus já pela sua vida, pela sua presença. Estamos contando aqui com a presença de várias pessoas já, o Eurico de Moraes, o Vando Moraes, a Wanda Marota, e que mais aqui? Cláudia Bugatti. Tem bastante pessoas que já entraram aqui. Deixa eu só pegar a linha aqui desde cima para mim poder ver aqui, ó. Manuel Alves, Maria, Eliane Santos, Welly Cassatil, Ronivon Cardoso, Janete Valentim, Reginaldo Rui, Mário, Paulo Fernandes, Jajá, Hilda Silva, Irdiac Denise, Alexandro, Andra, Luiz Martins, Sidney Nascimento, Raimundo Silva, José Aldo Carvalho, deve ser, Bruno de Teotroyer, Daniel Fernando, Raimundo Nonato, Galvão, Ornélia 61, Jonathan Geroni, Pastor Carlos N.A., Deus abençoe, pastor, Teta Souza, Kênia, Serjão, José Guedes, Darcy Lima, Quaresma, Raimunda Calisto, Carlos Margalhães, Canagibacanãs, meu Deus, esse nome aqui deve ser indiano, Valtília Anjos, Eurico de Moraes, Vando Moraes, Cláudia Bugatti, Helena, Lucas, Vanderlei Alexa, Reginaldo, Robson, Antonina, quem mais? Ivanda Marota. Olha só quantas pessoas já entraram aqui no TikTok. Gente, estou imensamente alegre e feliz com a presença de vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vinda. Eu estou falando sobre o reino de Deus, uma série sobre o reino de Deus. Falei já sobre a natureza do reino, a primeira ministração, a segunda ministração, falei sobre a entrada no reino, e a terceira ministração eu estou falando sobre as parábolas do reino, mostrando para mim e para você o quanto nós como cristãos precisamos valorizar o reino de Deus. Talvez você aceitou a Jesus, você já é um cristão, mas não tem noção da grandeza que é ser um cristão, que é ser um servo de Deus, independentemente da placa de igreja que você congrega, independentemente da maneira teológica que você entende, porque nós sabemos que existem visões teológicas, existem segmentos teológicos, porém isso não tem nada a ver com aquilo que Deus propôs para nós, que é a salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. E é isso que eu quero que você entenda nesta noite, tá? Você é muito importante. O reino de Deus já foi dado a todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Por esse motivo nós precisamos crescer na graça e no conhecimento e entender as grandezas do reino e quanto Deus conta conosco
para esse crescimento, o crescimento do reino de Deus na terra, através daqueles que já se fazem parte dele. Amém, Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos junto aí, né? Hoje, na verdade, 17h27, eu vou ter que sair daqui às 18 horas, então eu tenho pouco tempo. Inclusive eu só vou ministrar apenas uma parábola. Eu falei sobre a parábola do semeador e também falei sobre a parábola do campo, né? Do campo, aliás, falei sobre o joio e trigo. Foi a semana passada. Inclusive tá aí o vídeo, já tá, eu coloquei, devo ter colocado no Facebook e também coloquei no YouTube, tá bom? Tá? Falei sobre essas duas parábolas e é interessante a gente descobrir coisas ali tremenda que Deus fala conosco por nós estarmos no reino. Precisamos entender sobre o reino. O reino de Deus, ele é tremendo, porém ele é só compreensível àqueles que se fazem humildes, que se transformam como crianças. Se você querer ser muito além daquilo que Deus tem para a sua vida, você não vai conseguir entender os propósitos. Você vai ter que fazer igual ao trigo, você vai ter que se curvar pelos frutos que estão na sua vida em humildade e reconhecimento de que Deus é Deus que te fez uma boa semente. Tá bom? Mas vamos falar hoje agora sobre o reino é como grão de mostarda. Mateus 13, 31, 32 diz: outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Tá? Também em Marcos 4, 30, 32 dizia que a que assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeada, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Tá? Então aqui nós vamos falar hoje sobre o reino de Deus semelhante a grão de mostarda. Você vai ver que a Bíblia fala que a nossa fé, se nós tivermos fé como um grão de mostarda, mostrando já para nós o papel da semente, o papel do grão de mostarda, o que realmente ele transmite no reino espiritual. Tá? Então o primeiro ponto aqui a ser meditado sobre o reino de Deus como grão de mostarda é que ele começa pequeno. Ele começa pequeno. Tem um cara aqui me xingando aqui, ó, começa dessa forma. Você começa xingando os crentes, falando mal das igrejas, e de repente Deus entra no seu coração e muda a sua vida. Já vi várias pessoas sendo tocadas pelo Evangelho e através da palavra de Deus, que é poderosa. Eu até falei sobre isso lá na parábola do semeador, que são 4 tipos de solos. E a gente vai ver que o primeiro solo é o solo beira de caminho, o segundo solo é o solo pedregoso, o terceiro solo é o solo espinhoso. Cada um tem uma característica, né, de comportamento, por histórico de vida. Por exemplo, cada pessoa vive da maneira como ela aprendeu, como a vida dela propôs para ela viver, entendeu? Então, ela tem essas marcas. E a semente semeada, ela vai ter a função e o papel de mudar essas características. E aí eu expliquei que, por exemplo, quando Jesus entrou em Jericó, havia um cego à beira do caminho. Quando Jesus entra em Jericó, aquele cego estava à beira do caminho. Só que quando Jesus volta, então Jesus entra semeando a palavra. A gente vai ver na história que ele cura, ele ressuscita a filha de Jairo, ele cura a mulher do fluxo de sangue, ele faz muitas coisas, muitos milagres. Só que quando ele volta, e o cego continuava à beira do caminho, e a semente foi plantada à beira do caminho. Só que ele agora percebe que ele não tem mais chance se ele perder aquela oportunidade. É onde ele começa a gritar e o Senhor Jesus vai lá e faz o quê? Cura aquele cego. E ele sai da beira do caminho e entra no caminho. A partir dali ele começa a seguir a Jesus. Então isso deixa claro que, ainda que o solo seja beira de caminho, aonde a palavra foi ministrada, há uma grande possibilidade dessa pessoa beira de caminho aceitar a Jesus e mudar, entendeu, as suas características do solo. Outra questão é a pedra, o solo pedregoso.
que a Bíblia diz que também as sementes caíram em solos pedregosos, tal. E aí a palavra de Deus diz que ela nasce por um tempo, só que ela não tem raiz profunda por conta das pedras. E aí vem o sol, aquece, e aquelas sementes então são mortas ali, aqueles pés, né, são mortos. Por quê? Porque não tem profundidade, não tem raiz. A Bíblia diz isso. Só que na palavra do Senhor diz que Deus dá uma ordem para o profeta falar para o povo, dizendo para o povo: arai o campo de posil, tirai a pedra. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus, mesmo tendo um coração duro, e nós tomamos a atitude de tirar a pedra, de arar o campo, o que vai acontecer? Vai acontecer um milagre. Os frutos vão dar ali naquela terra. Aquela terra vai começar a produzir. E aí fala sobre, por exemplo, mais uma terra que é o espinhoso. A Bíblia diz que o espinhoso são os cuidados da vida, é a riqueza, é a fama, é a correria do dia a dia, é tudo que o mundo proporciona. Pessoas que trocam as coisas de Deus pelas coisas que o mundo oferece. Então dizem que ali diz que a semente ela vem, ela até prospera, porém o cuidado das coisas desse mundo sufoca a semente, de maneira que ela não produz, tá? E aí então nós vamos ver o caso, por exemplo, ali do jovem rico, e vamos ver o caso, por exemplo, de Zaqueu. O jovem rico chega para Jesus e disse: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E ele disse: olha, cumpre os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Ele disse: poxa, mas isso eu já cumpro desde a minha meninice. O que eu faço mais? Ele disse: olha, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, segue e terá um tesouro no céu. A Bíblia diz que o rico sai pesaroso, triste, porque ele era dono de grande riqueza, esse jovem. E aí os discípulos chegam para Jesus e dizem: mestre, quão difícil é para um rico entrar no céu? Aí Jesus diz para ele o seguinte: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então o solo duro está ligado com as riquezas desse mundo, está ligado com a fama, com o poder, com as autoridades que as pessoas têm, tá? E que se acham mais do que os outros. Elas não podem retroceder, elas não podem renunciar, elas não podem voltar atrás. Isso é o que elas pensam. Aquele jovem vai embora, perde a salvação. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo também, caminhando ali, a palavra do Senhor diz que ele encontra um homem chamado Zaqueu. Zaqueu sobe na figueira porque era de pequena estatura, mas quando Jesus passa, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na sua casa. E a Bíblia diz que Jesus vai na casa de Zaqueu naquele dia. E a palavra do Senhor diz que Zaqueu era um publicano, era um coletor de impostos, e ele era ladrão, e por isso ele era rico, porque ele roubava muito. Só que quando Jesus entra na casa dele, Jesus não disse para ele o que ele disse para o jovem rico. Jesus simplesmente pregou a palavra. E Zaqueu, então, após a conversão dele, ele chega para Jesus e diz: mestre, a partir de hoje, tudo que eu tenho, eu vou pegar metade e vou dar aos pobres. E se porventura alguém chegar e reclamar e dizer que eu a roubei, eu vou entregar 4 vezes mais. E aí Jesus disse: verdadeiramente chegou salvação nessa casa. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo para ele que o coração duro dele, que até então era duro porque ele só se preocupava com riqueza, por isso ele vendia as pessoas, por isso ele roubava as pessoas, por isso ele enganava as pessoas, por isso ele fazia um monte de coisas erradas para poder obter o dinheiro. Mas naquele dia, a partir da conversão, o coração dele foi mudado. Amém, Jesus? Então eu falei sobre isso ali no semeador, na parábola do semeador, expliquei sobre isso, dizendo para mim e para você que todos os tipos de solos, por mais ruins que eles são, ao lançar a semente, a própria semente tem o poder de mudar o solo, porque a pessoa que ouve, ela vai ter uma reação. E dependendo dessa reação que a pessoa tem, o solo dela é mudado. E é por isso que lá na frente, no solo bom, a Bíblia diz: uns produzirá 30, 60 e 100. Por quê? Porque vão estar num processo de mudança. Então imagine aquela pessoa que era à beira do caminho e agora aceitou Jesus. Ela não vai produzir 100% de imediato, porque o solo vai ter que ser tratado, vai ter que ser trabalhado ao longo dos dias. E por esse motivo, então, alguns produzirão 30, 60 e 100 por um. Deixou de ser solo beira do caminho, passou a ser solo fértil, mas ainda não está produzindo na expectativa divina. Porque o sonho e o propósito de Deus é que todos nós venhamos produzir 100 por um. Porque esse é o poder da semente. A semente ela tem o poder de produzir 100 por um. Tá entendendo? Mas enquanto o processo ainda não está pronto, o que ocorre? Nós vamos produzir 30. E tá ótimo,
tá bom. Se você hoje aceitou Jesus ou aceita Jesus e começa a produzir algo no reino, já está ótimo, porque você entrou num processo, você entrou agora num processo de mudança, num processo de transformação, num processo de vida eterna. E aí então Deus começa a fazer algo grande, poderoso na sua vida. Tá? Isso foi o que nós ministramos e falamos sobre o semeador. Agora eu estou falando sobre o grão de mostarda, que é uma pequena semente, é uma das menores sementes que existe das hortaliças. Então, o que significa isso no reino de Deus? Nós estamos falando, o tópico final aqui, o assunto geral aqui é reino de Deus. Tá? Tudo isso é a intenção de mostrar para você a importância e a grandeza do reino e como devemos nos portar dentro desse reino, para que possamos compreender a mente de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus para cada um de nós. Então, o grão de mostarda, o reino de Deus semelha como o grão de mostarda porque ele começa pequeno. As pessoas às vezes não têm noção de que o fato de você estar exposto a uma pregação como esta já é razão para Deus começar a mudar o seu coração, a sua vida. Uma palavra, apenas uma palavra, Deus pode mudar tudo na sua vida. Foi isso que o centurião falou para Jesus quando ele foi buscar recursos para o servo dele que estava enfermo. Ele disse para Jesus: mestre, o senhor nem precisa ir na minha casa, se o senhor me der uma só palavra, o meu servo sarará. Está entendendo? Por quê? Porque apenas uma palavra de Deus no seu coração pode mudar a sua história. Por isso que nessa noite, entenda que o reino de Deus, como semente de mostarda, começa pequeno. É a menor de todas as sementes. O reino de Deus começa de forma humilde e quase que imperceptível. Está entendendo? O que você está sendo ministrado aqui hoje pode ser que não cause nada agora, mas é uma semente que está sendo posta dentro do teu coração e ao tempo de Deus ela vai começar a frutificar. É assim que funciona o reino de Deus, amados. É assim. Eu lembro quando eu tinha 14 anos, minha mãe já era cristã e eu estava ali às vezes na época paquerando as meninas ali, namorando e tal. Minha mãe passava e eu ficava zoando, entendeu? Minha mãe ali passando, eu ficava brincando com ela, entendeu? Abraçado com a menina no meio da praça e dizia: nunca vou ser crente. Quando chegou em 18, quando eu completei 18 para 19 anos, Deus fez um milagre na minha vida, um negócio que eu não entendi, e no dia seguinte eu era cristão. Vocês estão entendendo? Deus realmente me trouxe pela sua palavra, porque eu comecei a admirar as coisas de Deus, comecei a ver as coisas de Deus, comecei a entender as coisas de Deus. Porque ninguém vai admirar, ninguém vai gostar de algo que você não entende. Mas chega uma hora que o véu descortina, chega uma hora que... Amém, Israel? Chega uma hora que Deus fala com você de uma forma tremenda. E aí você é tocado. E nessa hora não tem como. Tá? Deus falou comigo diretamente. Deus veio ao meu coração direto e falou comigo. E Deus pode fazer isso com você também. Então começa pequeno. Assim foi com o ministério de Jesus. Jesus nasceu num estábulo. Ele cresceu sem riqueza. Ele não tinha fama. E era desprezado pelos seus. Você vai ver que o texto bíblico diz que em Nazaré Jesus não conseguiu fazer muitos milagres, porque as pessoas não criam que ele de fato era o Messias. Lá em Nazaré, a terra onde ele cresceu, porque ele não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém, foi para o Egito, depois voltou para Nazaré, e lá em Nazaré ele cresceu. A infância dele, o período dele de adolescência, foi tudo ali em Nazaré. E quando ele começa o ministério com 30 anos, as pessoas de Nazaré não acreditaram nele. O reino de Deus é assim. Tá entendendo? Às vezes as pessoas não dão valor, não dão nada pelas coisas de Deus. Mas ele é muito poderoso. Por quê? Porque é a palavra de Deus que é poderosa. Ela é como uma semente de mostarda muito pequena, mas vai gerar algo muito grande na sua vida. Então assim foi com o ministério de Jesus. Tá ok? Chamou os 12 discípulos simples. Jesus não foi chamar os escribas, os fariseus da época, os grandes da época. Não, Jesus chamou pescadores, homens incultos, homens pequeno, homem sem conhecimento, entendeu? Foram esses homens que foram chamados para seguir a Jesus. E eles fizeram uma revolução no mundo. Houve época que a igreja estava crescendo tanto que a cidade dizia: olha, aquele povo que está transformando o mundo está chegando até nós. De tão poderoso que era o evangelho. Onde chegava, mudava tudo. E continua poderoso. O grande problema hoje é a apostasia. O grande problema hoje é que as pessoas não têm se preocupado em viver uma vida de testemunho, de princípio. Mas o evangelho em si é poderoso. Tanto que quando uma pessoa decide viver aquilo que Deus quer, a obra de Deus acontece na vida da pessoa. O evangelho não perdeu o seu valor, não perdeu o seu poder. As pessoas é que deixaram de crer e viver
o nível do evangelho, que o evangelho exige. Amém? Então o reino de Deus começa pequeno, porém ele cresce poderosamente. Mas crescendo é a maior das hortaliças. Nós estamos fazendo aqui uma semelhança. A parábola está dando fazendo um paralelo aqui entre a semente do grão de mostarda e o reino de Deus. A semente do grão de mostarda é a menor da hortaliça, só que quando ela transforma na sua planta, ela fica a maior das hortaliças. Da mesma forma é o reino de Deus. É algo que ninguém dá valor, algo pequeno, mas quando entra no coração do homem, faz uma mudança radical. É muito comum uma pessoa que é confrontada por Deus e que tem um impacto do evangelho e da palavra, quando ela chega em alguns lugares que ela vivia no passado, as pessoas olham para ela e dizem assim: eu não tô te reconhecendo. Eu não estou te reconhecendo. É você mesmo, fulano? Isso aconteceu comigo. Quando eu aceitei Jesus e cheguei na cidade onde eu morava, depois de alguns anos, convertido, cristão, as pessoas olharam para mim e falaram: mas é você mesmo? É verdade que é você mesmo? Não é possível. Não pode ser você. As pessoas falavam desse jeito. Por quê? Porque a mudança foi radical. Foi uma mudança, sabe, extraordinária da parte de Deus. Então o reino cresce de maneira sobrenatural. De algo pequeno torna-se algo forte e visível. Isso fala da expansão do evangelho pelo mundo, mas também fala do crescimento do reino dentro de nós. O evangelho só vai alcançar o mundo se ele alcançar o teu coração, se ele alcançar o meu coração. E é esse o papel do evangelho, do reino de Deus. Ele é multiplicar, é crescer dentro de nós primeiro. É por isso que ninguém conseguiu calar a boca daqueles homens lá no início. Nem a morte calaram eles. Muitos deles foram mortos por conta do testemunho que eles professavam. E eles não abriram mão em momento algum, porque o reino de Deus dentro deles estava muito forte, muito grande. De maneira que eles não se preocuparam com sua própria vida. Eles não estavam dispostos a se preservar de jeito nenhum. Eles estavam dispostos a entregar tudo pelo evangelho e por Jesus. Amém? Então esse é o reino de Deus. Tá? O reino de Deus, a semente da mostarda cria uma árvore grande, e essa árvore, segundo o que diz a parábola, nela se aninham os pássaros nos seus ramos. O reino de Deus, ele torna-se abrigo para muitas pessoas. De todas as nações, tribos, línguas, vêm e encontram descanso e segurança na sua vida em Cristo. Então nós vamos ver que no mundo todo, as pessoas têm professado o quanto Deus tem sido maravilhoso para com elas, o quanto Deus tem sido o seu abrigo, a sua sustentação, né, o seu porto seguro, a sua base de vida. Aqueles que aceitam a Jesus e que estão na rocha, eles estão firmes, estão alegres e felizes no mundo todo. Não é uma coisa só de uma nação, não é uma coisa só do Brasil, não, é em todos os países do mundo. As pessoas que encontram com Jesus, elas estão como aquelas aves que estão ali nos ninhos, né, daquele pé de mostarda, porque é isso que o reino de Deus produz. Ele produz abrigo, ele produz descanso. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O mal do século hoje é a depressão, mas quem acredita em Jesus, quem conhece Jesus, tem cura para a sua depressão. A palavra de Deus traz cura e é remédio para os nossos ossos, tá entendendo? Traz alegria para o coração. A Bíblia diz que o rosto alegre, o coração alegre formoseia o rosto, a pessoa muda o semblante. É muito comum um cristão que está dentro desse nível, entendendo de reino de Deus e do seu papel no reino, e estão alinhados debaixo da grande sombra do Altíssimo, aonde ele está, ele traz alegria. As pessoas olham para ele e dizem assim: mas vem cá, com essa crise que está, com tudo que está acontecendo, por que esse sorriso, por que essa alegria, por que esse cântico nos lábios, por que esse louvor, por que esse coração, por que esse semblante desse jeito? A pessoa diz: meu filho, eu estou em Cristo, eu estou no reino de Deus. Eu não vivo debaixo das leis desse mundo, eu vivo debaixo das leis do reino de Deus. E o reino de Deus é um reino que traz abrigo, que traz descanso, que traz paz, que traz prosperidade, que traz milagres, que traz bênção, que traz cura, que traz libertação, que traz livramentos. Por que eu teria razão para chorar e para ficar entristecido no canto se eu tenho no reino tudo disponibilizado para mim por meio do Senhor Jesus, por meio da sua palavra? Então o reino de Deus, assim como aquele pé de mostarda que traz ali abrigo para as aves, o reino de Deus também traz abrigos para aqueles que entenderam e que adentraram e que tomaram posse do reino, que se tornaram como criança e entraram no reino de Deus, crendo na palavra de Deus, obedecendo a voz de Deus, obedecendo o princípio de Deus. Essas pessoas estão guardadas, estão protegidas.
Tá entendendo? Nada afeta a vida dessa pessoa. Não importa se a bolsa caiu, não importa se as criptos caíram, se subiram, se o BTC está lá em cima, não importa. Para essas pessoas nada importa. Por quê? Porque elas estão no reino de Deus. E a alegria que está na alma dela, no coração dela, não vem das coisas desse mundo, mas vem da palavra de Deus, daquilo que a semente, né, está mostrando, está trazendo para ela. Os nutrientes, a base da sustentação, da vida, da alimentação, da vitória que ela precisa, está tudo em Cristo. Nós já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus. Então as derrotas humanas, elas não têm peso no reino de Deus. Amém, Jesus? Então é isso que é o reino de Deus comparado aqui à semente, ao grão de mostarda. Lições práticas aqui do grão de mostarda. O início pode ser desprezível, porque você lança aquela semente minúscula na terra e não... as pessoas pensam assim, vai se perder na terra, nem vai virar nada. Mas é importante você entender que quando você aceita Jesus e você entra no reino de Deus, Deus já te nomeou para algo. Deus já escreveu sua história. Deus já tem um projeto para a sua vida. Então, para nós, o sentido é esse. Não despreze os pequenos começos. É o que está escrito lá em Zacarias 4:10. Não despreze. Sabe por quê? Porque tudo tem um início. E Deus vai estar começando algo na sua vida. E por mínimo que talvez você foi na igreja um dia, levantou a mão, aceitou Jesus e desprezou isso. Eu digo para você o seguinte, nem nas crenças luciferianas aí, malignas, as pessoas que fazem aliança e pacto com aquelas coisas ruins, e depois elas pensam que foi apenas um sonho, que foi apenas uma visão, que foi apenas um momento de distração, e ela disse sim, e a partir dali, aquelas entidades não tem nada a ver com ela, porque ela estava bêbada, porque ela estava dormindo, porque ela estava isso, estava aquilo, e depois, lá para frente, ela percebe que ela é cobrada por aquela decisão que ela tomou em algum momento da sua história, por aquela aliança que ela fez com as trevas. E muitas vezes o cristão faz uma aliança com Deus e acha que Deus esqueceu. Não. Quem fez aliança com Deus, fez aliança com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está de olho em você. E Ele vai te nomear para algo grande. E Ele está te chamando para coisas grandes. É assim que funciona o reino de Deus. É semelhante ao grão de mostarda. Tudo começa pequenininho, sim, sem expressão nenhuma. Mas na medida em que você vai se envolvendo com o reino, na medida que você vai lendo a palavra, na medida que você vai decidir, não, eu vou perdoar esse, eu vou deixar de fazer de errado, eu vou parar aquele pecado que eu estava cometendo, eu vou buscar mais a Deus, eu vou fazer... Dali a pouco, Deus começa a colocar você no centro da vontade dele. E aí, meu irmão, aí a árvore começa a crescer. E aí os frutos começam a aparecer. E aí também vem as pedradas, aí também vem as difamações, as calúnias, aí vem as perseguições, aí vem tudo. Mas para quem está no reino, já está vacinado contra tudo isso. Sabe que tudo isso está ligado àqueles que estão no reino. Nenhuma árvore que dá fruto, ela vai passar despercebida. Não vai. Alguém vai tentar cortar os galhos, alguém vai tentar arrancar os frutos verdes, alguém vai tentar fazer alguma coisa para poder destruir a bênção na vida daquela árvore. E não é diferente no reino de Deus. Então, se você é um cristão que realmente quer servir a Deus de coração, se prepare. A Bíblia diz que todos aqueles que quiserem viver piamente deverão sofrer perseguições. Se você não sofre perseguição, é porque você não está vivendo piamente. É porque você não está produzindo frutos. Tá? Então, os cristãos verdadeiros sabem disso, porque está ligado à semente. Tudo isso está aqui na semente. O reino de Deus, ele cresce mesmo sem ser visto imediatamente. Porque Deus trabalha no oculto. Deus trabalha no meu coração, no seu coração. Eu não tenho como saber o processo que Deus está desenvolvendo com você, nem você tem como saber o processo que Deus está desenvolvendo comigo. Isso é muito peculiar, é muito particular. É Deus agindo na vida de cada um, da maneira que Ele se relaciona com cada um. A maneira como Deus fala contigo não é a maneira que Deus fala comigo. Por isso que às vezes as pessoas querem receita pronta. Não existe receita pronta no reino de relacionamento. Relacionamento é algo que você gera, você e Deus, da sua forma. Tem pessoas que acham que para Deus falar com ela tem que estar 3 horas de joelho dobrado. Amém. Tem pessoas que acham que para Deus falar com ele tem que estar fazendo uma maratona de 5 quilômetros falando com Deus. Amém. Deus desenvolve a sua maneira de relacionar com cada um. E a gente não pode fazer disso uma receita. E nem um padrão, e determinar que todos têm que ver como nós vemos, acreditar como nós cremos, aceitar Deus como nós aceitamos. Não, Deus tem uma forma de trabalhar com cada um. Deus, ele é muito criativo, dinâmico, ele é poderoso. E ele sabe como ele faz com cada um.
Por isso que cada um de nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual e deixar Deus relacionar com o outro lá, na vida espiritual do outro lá. E cada um cuida de si nesse sentido. Amém, Jesus? Deus trabalha no oculto. O reino tem poder de transformação. Ele muda pessoas. Ele mudou a minha vida. E com certeza, se você está aqui hoje, aceitou Jesus também, você deve ter visto mudança em você. Ele muda famílias. Ele muda igrejas. Ele muda nações. Existe história aí que nós vemos de grandes avivamentos que mudaram nações, mudaram cidades, estados, países. Foram mudados pelo poder do Evangelho, do reino de Deus. Que quando ele se instala, ele vem quebrando tudo. Não tem espaço para o mal quando o reino de Deus está prevalecendo. Amém, Jesus? O reino é um lugar de abrigo, é um lugar de descanso. É um lugar onde você simplesmente diz, olha, o que eu buscava a vida toda eu achei. O resto agora, querido, é resto. O alvo principal é o reino. O alvo principal é Cristo. A Bíblia diz que nós não podemos perder o alvo. A Bíblia diz, corramos a corrida proposta, olhando para Ele, autor e consumador da fé. Ele é o nosso alvo. O resto é resto. Se vier bem, se não vier amém, se conseguir bem, se não conseguir amém. Porque o alvo do cristão é Cristo. Primeira coisa é conhecê-lo, é recebê-lo no coração. E depois é crescer até alcançar a estatura dele, a imagem perfeita dele. Esse é o alvo do cristão nessa terra. E isso se faz também com a semente. Tem que crescer e amadurecer. Tem que virar uma árvore produtora. Tem que produzir frutos. Tem que fazer com que pessoas sejam abençoadas pela tua fé, pela tua intimidade com Deus, pelo aquilo que Deus passa para você. Amém, Jesus? O reino de Deus, ele acolhe. O reino de Deus, ele traz paz, ele traz restauração. O reino de Deus, ele é imparável. O próprio Jesus diz para os discípulos que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Agora, por que ele disse que a igreja não seria parada? Porque a igreja faz parte do reino. É a guerra de dois reinos. É o reino das trevas guerreando contra o reino da luz. E a igreja está dentro do reino da luz. Então Satanás vai tentar destruir a igreja, ele não vai conseguir. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Paz do Senhor, Solange, Deus abençoe sua vida. Eu entrei mais cedo hoje porque eu vou ter que sair. Não vai ter como eu fazer às 19 horas. Por isso comecei mais cedo, tá bom? Mas estou feliz de saber que você chegou aí. Deus abençoe sua vida. Então, a igreja, o reino de Deus, ele cresce apesar das oposições. E eu digo mais, quanto mais perseguição, mais crescimento. Você vai ver mais para frente que a Bíblia fala que o reino de Deus é comparado ao fermento. O fermento na massa é assim que funciona. Se você põe o fermento na massa, quem já fez pão, eu também gosto de fazer algumas coisinhas, já faço algumas esfirras, faço um negócio. Então quem coloca o fermento na massa, sabe que se você sovar a massa, você vai fazer ela crescer. Ela como fermento e sovada, ela vai crescer mais. É assim o reino de Deus. O reino de Deus é como fermento também. E a igreja está dentro desse propósito. Quanto mais bate na igreja, mais ela cresce. É igual a massa. Uma certa feita, o pessoal estava fazendo campanha para orar para os irmãos lá da China. E eles começaram então a orar, pedindo para Deus aliviar uma perseguição ali na China. E aí uma irmã entrou, fez um vídeo, ela disse, irmãos brasileiros, olha o que ela disse, não ore por nós da China, porque nós estamos crescendo todos os dias com a perseguição. Aí ela disse, ore por vocês brasileiros, porque vocês não tendo perseguição, vocês estão desprezando o reino de Deus. Olha isso, que tapa na cara. Não ore para Deus tirar a perseguição aqui da China. Ore para Deus fazer alguma coisa, porque vocês estão muito cômodos. Vocês estão muito estabilizados, vocês estão muito paralisados, vocês estão muito no marasmo. E por isso vocês não oram, não lê Bíblia, não faz a obra de Deus. Diga misericórdia. Eu vi aquilo ali e falei, meu Deus, o que é isso? Amém, Jesus? Então, apesar das oposições, apesar das perseguições, apesar dos pesares, a igreja cresce. Por quê? Porque ela está no reino de Deus. Porque o reino de Deus cresce todos os dias. O reino de Deus cresce tanto, querido,
que vai chegar um dia que dentro da visão profética do livro de Daniel, que tem a estátua que Daniel teve o sonho, que tem a cabeça de ouro, o peito de prata, o abdômen de bronze e as pernas de ferro, cada um simbolizando um reino, né? O ouro simbolizava a Babilônia, do qual Nabucodonosor era o rei naquele momento. O peito de prata simbolizava o reino que viria a seguir, que era o reino, acho que me parece que o reino da Grécia, uma coisa assim, Grécia, não lembro bem, não, Medo-Persa, era o reino da Pérsia, que era o peito de prata. Aí depois veio o abdômen de bronze, que seria o reino grego, tá? O reino macedônio. Aí depois viria as pernas de prata, que seria a Roma. Tá entendendo? De todos esses reinos constituídos pela estátua, o Nabucodonosor fala assim: mas eu vi uma pedra que foi lançada sem auxílio de mãos aos pés da estátua, e toda essa estátua foi destruída, e somente aquela pedra ela cresceu e ela tomou toda a terra. Sabe o que significa essa pedra? É o reino de Deus. Então o reino dos homens, ele vai passar uma hora, mas o reino de Deus tomará toda a terra. Isso é a grandeza do reino. Ele está crescendo, crescendo. Alguém pode dizer assim: ah, mas as igrejas estão tendo dificuldade. Querido, tudo que está acontecendo já estava registrado. Está entendendo? A hipocrisia. O que mais? Apostasia. Jesus falou para os fariseus: olha, naqueles dias, as prostitutas, vocês vão ver elas entrando no reino. Vocês vão ver as pessoas totalmente que eram erradas, que creram no evangelho, entrando. E vocês que defenderam o evangelho a vida toda, vivendo errado, vão ficar de fora. Então, quem está dentro e não valoriza, Deus arranca. Quem está no reino de Deus e não valoriza o reino de Deus, Deus tira. Alguém fala assim: ah, mas fulano de tal estava crente e agora desviou, que não sei o quê. Não, querido, ele ficou brincando com o evangelho, e a Bíblia diz: aquele ramo que não der fruto será cortado e lançado ao fogo. Então quem está no reino precisa entender essas palavras, precisa firmar com Deus, valorizar o reino, pagar o preço do reino e caminhar com Cristo. Amém, Jesus? É isso que a palavra do Senhor nos fala hoje. Eu vou me dizer só sobre isso daqui, porque eu vou ter que sair. Mas na semana que vem, aliás, segunda-feira não dá, porque segunda-feira eu passo a célula. Na quarta e sexta nós vamos dar continuidade às parábolas do reino, até encerrar as parábolas todas e depois continuar aí a ministração sobre o reino de Deus, né, em si, tá bom, pessoal? Então olha só, alguns versículos aqui relacionados. Zacarias 4:10, porque quem despreza os dias das coisas pequenas, pois esses se alegrarão. Então nós não podemos desprezar os dias de coisas que Deus está fazendo na nossa vida e que parece que são imperceptíveis, são pequenas. Não, Deus já começou a grande obra. Creia, fica firme, porque Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Não despreze os dias, tá, que parecem ser dias comuns, porque não são. Deus está agindo na sua vida. Lucas 17:20-21, o reino de Deus não vem com aparência exterior, o reino de Deus está entre vós. Então não fique esperando coisas sobrenaturais, ações. Não, Deus já está aí, o Espírito de Deus já está aí, a palavra de Deus já está aí, e Deus já começou a obra na sua vida, no seu coração, na sua família, na sua casa, na sua igreja, no seu bairro, onde você estiver. Você é o símbolo máximo do reino de Deus, ainda que muitos olhem e digam: mas isso daí que é o reino de Deus? É isso daí que expressa o reino? Não importa o que as pessoas digam, o que importa é o que a palavra de Deus diz. O que Jesus quis ensinar? O reino de Deus começa pequeno, mas tem um impacto imenso. Ele cresce silenciosamente, mas cresce com muito poder, de maneira que o diabo não pode destruir o reino. Ele se torna visível. Lá na frente, as pessoas vão olhar para você e dizer: não tem como. Se não é Deus na vida desse homem, se não é Deus na vida dessa mulher, não tem como. Não tem como isso acontecer se não fosse Deus. Então ele se torna visível, forte e acolhedor. Ele mostra que Deus valoriza processos e crescimentos com propósito. Então Deus vai trabalhar o caráter, Deus vai trabalhar o comportamento, Deus vai trabalhar a alma, Deus vai trabalhar a sua maneira de ver as coisas, a sua maneira de compreender as coisas. Deus vai trabalhar tudo. Deus vai trazer você para o princípio, Deus vai trazer você para a palavra. Você vai pegar os seus entendimentos, o seu sentimento e vai levar tudo cativo em obediência à voz de Cristo.
e vai começar a obedecer aquilo que a palavra manda e não aquilo que você quer. Semelhante ao grão de mostarda que um homem pegando nele semeou no seu campo, o qual é realmente menor de todos os grãos, mas crescendo é maior das hortaliças, faz-se árvore de sorte que vêm as aves dos céus e aninham nos seus ramos. Então, queridos, esse é o reino de Deus comparado ao grão de mostarda dessa parábola. Tinha mais coisa para falar? Lógico que tem. Se vou buscar conhecimento aqui, tem muita coisa para ser explorada aqui. Mas o importante é você entender que você foi chamado por Deus. Deus já plantou uma sementinha no teu coração. Essa semente é a semente do reino. Isso vai prosperar, isso vai crescer. Deus vai te levar a um outro nível de entendimento, de compreensão das coisas espirituais. Você será bênção de Deus, você será porta-voz de Deus. Você foi chamado para ser adorador verdadeiro. Você foi chamado para ser embaixador de Cristo. Você foi chamado para ser ministro de Cristo. Ministro do Evangelho. Então são coisas que às vezes não são debatidas nem discutidas na igreja, até porque muitas vezes isso não é tão compreensível por todos. Seria mais ou menos isso. Então as igrejas às vezes não gastam um pouco de tempo para falar dessas coisas que são bases, que são alicerce do conhecimento espiritual e da nossa relação com Deus, por meio dessa compreensão de que nós não somos qualquer um, nós estamos no reino de Deus, nós somos príncipes, nós somos sacerdotes, nós somos reis e sacerdotes, nós somos homens escolhidos por Deus para, no período milenar de Cristo, estarmos governando o mundo juntamente com Ele. Por isso que nós precisamos compreender, através da palavra de Deus, a profundidade do Evangelho. Mas tem que ser simples e humilde de coração, senão você não vai conseguir compreender. Amém, Jesus? Que nessa noite Deus continue falando no seu coração, que Deus continue operando poderosamente na sua vida. Deus vai estar fazendo já um reboliço nesse mundo. E Deus vai arrancar aqueles que dizem ser judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Deus vai tirar essas pessoas. Deus vai quebrar essas pessoas. E vai levantar aqueles de fato que são verdadeiros homens de Deus e mulheres de Deus para pregar a palavra dele para esses últimos dias. E muitas pessoas vão se converter, sim, porque o Evangelho ele tem o poder de levar as pessoas à conversão. O Evangelho, o reino de Deus, crescente, poderoso, ele vai mudar a vida das pessoas. Amém, Jesus? Queridos, para quem não me conhece, você que entrou aqui, eu não faço live esse horário. Meu horário de fazer a live é das 19 às 20 horas, todas segunda, quarta e sexta. Mas hoje, que é feriado, eu vou ter que sair. Então aproveitei para fazer um pouco mais cedo. Então talvez você entrou aqui porque naquele horário você nunca conseguiria entrar. Então se inscreve no meu canal, esteja comigo. Mesmo depois dessa live, eu baixo esses vídeos e coloco pequenos cortes deles ali no TikTok, no Kawaii, e coloco no YouTube e também coloco no Facebook. E você vai poder assistir ele por completo ali, se você não assistiu todo aqui, tá bom? Se você sentiu no teu coração, tocado por Deus para nos ajudar nessa obra, tá? A nossa igreja fica aqui em Campinas, aqui na região do Campo Grande, no Parque Valença, aqui na Sul América. Então, se você quiser nos auxiliar, nos ajudar, você pode nos dar uma oferta. Quem sabe aí o seu dízimo, se você está desparado, não está em igreja nenhuma, se você quer entregar, tá? Nós vamos receber e vamos orar por você, para Deus te abençoar. Talvez você quer entregar um voto que Deus põe no seu coração, tá? Eu estarei orando por você, declarando a bênção de Deus sobre a sua vida, tá? De repente você também quer dar uma oferta aí específica, eu estarei orando por você. Para quem é do TikTok, nós não temos aí o Pix no TikTok, então você vai entrar em contato comigo, vai pedir, eu vou passar para você no privado o Pix da igreja e você vai poder fazer a sua oferta. Porém, quem é do Kawaii, tem aí nos vídeos abaixo o nosso Pix da igreja. Faça um voto, faça uma oferta, entrega um dízimo se você é dizimista fiel de coração, entrega uma oferta e não tenha dúvida, Deus vai abençoar a sua vida e eu estarei orando por você, tá bom? Não se esqueça, se inscreva no meu canal e nos ajude a crescer. E quando nós entrarmos aqui para ministrar a palavra, manda esse link para outras pessoas. Eu tenho certeza que a palavra que nós temos ministrado, eu sou pastor, mas são palavras que nós precisamos ouvir. Eu preciso ouvir isso daqui. Quando eu ministro para vocês, eu preciso ouvir também. Tá? Deus fala comigo, porque eu também preciso ouvir. Nós precisamos alimentar dessa palavra. Então, com certeza, muitas pessoas precisariam ouvir essa palavra, tá? Para se posicionar no reino de Deus. Então você pode nos ajudar. Como? Enviando o link para outras pessoas, para que outras pessoas também participem juntamente conosco. Queridos, foi uma honra estar com vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que Deus possa prosperá-los. E Deus possa mostrar a grandeza do reino para cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos orar nesse momento. Pai Santo, Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus,
Queremos louvar o Senhor, te agradecer por esta noite, por esse tempo. Como foi bom poder estar aqui na tua casa, na tua presença, diante dos teus filhos também, para ministrar a sua palavra, para trazer, meu Pai, um evangelho puro, santo, verdadeiro, um evangelho de confronto, mas também um evangelho de conforto, um evangelho que traz descanso para nossas almas, sabendo que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor, meu Pai, quer governar sobre as nossas vidas, quer reinar dentro de nós e que através de nós o Senhor quer expandir o teu reino nessa terra. Então abençoe a vida de cada um dos teus filhos. Se porventura houver alguém que está passando por um momento de dificuldade financeira, abra as portas do céu sobre eles. Se alguém estiver enfermo, meu Pai, traga cura sobre essa vida. Se alguém estiver sendo oprimido por alguma entidade maligna, meu Deus, arranque agora todo o mal, repreende esses demônios agora em nome do Senhor. Se alguém fez alguma aliança, algum pacto com as trevas e por isso está sendo coagido, está vivendo uma vida de medo, de opressão, meu Deus, em nome de Jesus, arranca agora, quebra essa aliança agora com as trevas, quebra esse pacto agora, Pai, em nome de Jesus, e traga essa pessoa para Ti, para estar na Sua presença, para estar diante do Senhor. Eu creio no Teu milagre, eu creio no Teu poder, eu creio no poder da semente, eu creio, meu Pai, que o reino como uma semente de mostarda pode explodir, crescer, prosperar na vida dos Teus filhos e fazer uma obra tremenda e poderosa. Em nome do Senhor, eu estou orando e declarando a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Que Deus continue falando ao seu coração e levando você cada vez mais para próximo dEle, para muito perto dEle. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se morremos com Ele, certamente ressuscitamos.